Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Quero cumprimentar você que está aí na sua casa, você que está no carro, talvez você até dentro de um quarto, eu não sei onde você está, mas o que eu sei é que Deus tem uma palavra tremenda para o seu coração nessa noite. Eu sou o pastor Paulinho, aqui da Igreja Batista Vida, em Antonina, Rua Dr. Bruno 199. Estamos aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu sei que nós estamos vivendo tempos aí, assim, de isolamento social, e é um desafio para nós. E o que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com você nesta noite é justamente sobre isso: contentamento. Como viver contente em qualquer situação. Como viver bem em qualquer situação. Eu louvo a Deus pela sua vida, as pessoas que estão nos ouvindo aí, as igrejas que têm aliança conosco, os pastores que têm aliança conosco, que Deus abençoe poderosamente. E eu quero começar orando, pedindo para que Deus venha e fala poderosamente ao seu coração através da palavra dele, porque a palavra dele é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos no coração, juntas e medulas. Então vamos orar ao Senhor. Se você puder ir na sua casa, fechar os teus olhos e se acalmando aí, porque eu creio que hoje Deus falará fortemente ao nosso coração. Vamos orar então. Pai, nós estamos felizes por esta noite, por isso que o tema dessa ministração é contentamento, e queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que onde chegue esta palavra, onde esta palavra estiver agora, Deus, chegando nessas casas, no carro, Pai, que o Senhor esteja ministrando poderosamente, falando fortemente a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala que nós temos que estar contentes e felizes em qualquer situação. E esse é o nosso desafio como cristãos, como seguidores de Cristo. Como viver num momento como esse, vendo tantas notícias trágicas, tantas coisas que nós estamos ouvindo aí na TV, são óbitos, pessoas internadas, mas como manter o nosso contentamento, como manter a nossa fé mediante um momento como esse. E eu quero ler um texto com você que está em Filipenses capítulo 4, os versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu vou repetir essa parte B desse versículo aqui. Aprendi o segredo. Uau, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas qual será o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu? Ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só que coisa maravilhosa. E também 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos ou contentes. Uau! Pois nada trouxemos para esse mundo e nada nós poderemos levar. Olha aí o segredo do apóstolo Paulo. Por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos ou estejamos com isso contentes. Queridos, que coisa tremenda. E muitas vezes nós encontramos tantas pessoas nesse tempo aborrecidas, tantas pessoas entristecidas, mas o segredo de viver contente em toda e qualquer situação é justamente esta. O apóstolo Paulo fala assim, que ele entendeu que nada ele trouxe para esse mundo e nada ele ia levar. E existem pessoas, queridos, talvez você não conheça assim, mas eu conheço muitas, que não estão contentes com nada. Você pergunta como ela vai, por que você perguntou? E ela começa só a reclamar. Ah, pastor, mas está chovendo muito, olha só que situação, agora não tenho como ir para a célula, nem a internet está funcionando direito por causa dessa chuva. Pastor, não está chovendo, olha só, em Curitiba falta d'água, né? Pastor, está frio demais, não dá para sair de casa, está muito frio. Pastor, está muito calor. Pastor, olha, meu cabelo está ficando branco. Pastor,
agora o campeonato parou, voltou agora e meu time já perdeu. Querido, de tudo reclama. Como existem pessoas assim, e nós vamos observar que é a maioria das pessoas. E existem outras pessoas, querido, nós não temos nem coragem de perguntar como elas estão, porque estão vivendo momentos terríveis na sua vida, estão vivendo momentos horríveis na sua vida, pessoas com câncer, e pergunta como você está, e a pessoa olha para nós: pastor, eu estou muito bem, Deus me deu mais um dia de vida, glória a Deus. Olha só, perguntamos com algumas pessoas que estão de luto, perderam alguém querido, e dizendo assim: nós estamos bem, pastor, estamos bem porque o Senhor deu e o Senhor levou. Mas como é isso? Porque pessoas com tantas coisas não estão contentes, e pessoas no momento difícil, no momento delicado, estão contentes. Querido, a palavra do Senhor que eu tenho para dizer para você nesta noite, que contentamento se aprende. Como, pastor? Isso mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 11, olha só que: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo fala claramente isso. Eu aprendi o segredo de viver contente. E olha a situação do apóstolo Paulo. Quando a gente lê esse texto do apóstolo Paulo, a gente só pode, parece que é loucura, mas no texto aí de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, o apóstolo Paulo começa a contar algumas coisas que ele passou, algumas coisas que ele enfrentou, e ele começa a dizer assim, ele serve de Cristo, a partir do versículo 23, estou fora de mim para falar desta forma, e eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Olha só que ele continua: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, e ele continua: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite exposto à fúria do mar. E ele continua: estive viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos de maus compatriotas, perigos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum. E ele fala: muitas vezes sofri frio, nudez. E olha só o que esse homem passou. E ele fala assim: mas eu aprendi a viver contente, eu descobri um segredo. Querido, como um homem passou por tudo isso, aprendeu a viver contente. Paulo fala que apanhou de varas. Pensa nisso, querido. Olha, você que está me ouvindo aí nessa noite, ele apanhou de varas, apanhou de chicote, foi rejeitado pelos seus. Ele diz aqui, eu li na Nova Versão Internacional NVI, que ele passou por naufrágios, passou fome, passou frio, passou calor, passou ameaças de morte pelo seu próprio povo, quiseram matar ele, e muito mais. Esse aí tinha tudo para reclamar da situação, mas ele falou o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu tenho uma pergunta para você: e você está contente? Você está contente? Pastor, eu não estou entendendo. Você está contente com a sua vida? Você está contente com a sua casa? Você está contente aí com a roupa que você está usando? Você está contente com a sua esposa, com o seu esposo? Você está contente com os seus filhos? Você está contente com os seus pais? Você está contente com o seu líder de célula? Você está contente com os seus discípulos? Você está contente com o teu cabelo? Você está contente com o teu carro? Enfim, porque nesse mundo que nós vivemos, querido, é um mundo consumista. Você já percebeu isso? O mundo consumista, sempre eu estou querendo alguma coisa. Eu compro um celular, daqui a pouco eu descubro que tem outro celular melhor. Eu tenho um celular, estamos gravando aqui por um celular, aí descubro, não, mas tem um celular melhor, muito mais recurso. Você compra um e já fica... Olha só então na área de informática. Você compra um notebook achando que era o top de linha, daqui a pouco você descobre que amanhã sai um novo. Ah, mas se eu tivesse esperado para amanhã. É assim, querido.
né? Antiga, não é do meu tempo, eu brinco que era o tempo da pastora, TV de 20 polegadas, a de 29. Hoje o camarada tem uma de 50, já saiu de 65, ele sempre está querendo algo mais, né? E eu não quero frustrar você, mas logo vai ter coisa tremenda em matéria de TV aí. Salão de automóvel, agora por causa da pandemia não teve, mas cada lançamento de veículo novo, fantástico, cada coisa maravilhosa que nós vamos ter. E o mundo vive na busca de uma satisfação, buscando algo para se contentar, buscando algo para se alegrar, algo que o deixe contente, algo que o deixe feliz. O mundo vive nessa busca, mas o apóstolo Paulo é apedrejado, passou por um naufrágio, frio, calor, e falou assim: aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. O mundo pode viver nessa busca. Mas a notícia que eu tenho para você nessa noite é que tem uma maneira de você viver contente. Tem um segredo para você viver contente. Querido, e o segredo é esse: só o Espírito Santo de Deus pode deixar contente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só em Jesus Cristo nós temos a verdadeira felicidade. Só Ele pode encher o nosso coração. Só Ele pode nos alegrar com a esperança da vida eterna. É só Ele. É só Ele. Mas como viver? Como se manter contente? Como se manter feliz no mundo corrompido? Como se manter contente assim, no mundo competitivo? Como viver nos nossos dias contentes? Pastor, isso foi no tempo do apóstolo Paulo. Não, para esses dias. A primeira coisa que eu tenho que aprender, querido: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Querido, não existe o amanhã sem o hoje. Uau, não existe o amanhã sem o hoje. Então o dia que o Senhor te deu é o hoje. Então viva um dia de cada vez. E a primeira coisa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de você. O apóstolo Pedro aprendeu isso, também vivia contente. Filipenses 4,6, não andais ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E tem pessoas, eu conheço pessoas que sofrem tanto com o amanhã, que não vivem o hoje. Você conhece pessoas assim? Que sofre, mas e amanhã como será? E são frases que nós costumamos ouvir. Eu não vou fazer isso porque eu vou guardar para o amanhã. Tem as pessoas que guardam para amanhã? Querido, ninguém sabe o dia de amanhã. Tem pessoas, querido, que têm boas roupas, mas não usam. Estão deixando para o amanhã. Não usam. Tem pessoas que têm bons carros, isso mesmo, mas não usufruem. Estão deixando para uma oportunidade de passear, estão deixando passar. Tá certo que agora nós estamos vendo isolamento, é bom você ficar em casa. Você que está me ouvindo aí, está se cuidando, fica aí. Mas tem pessoas, querido, que têm a oportunidade de estar em família, mas não usufrui. Vive guardando tudo para um suposto amanhã. Tudo para um suposto amanhã. E eu já contei aqui uma vez de uma pessoa que tinha umas roupas boas e guardava sempre para um dia especial. Não, guardava, eu vinha, andava de qualquer jeito, mas guardava as roupas para o dia especial. E foi acometido de uma enfermidade, veio a óbito, e a família então foi arrumar roupa. E pegou aquela roupa que ele guardava tanto para um dia especial. Querido, eu quero dizer para você que tudo que eu tenho eu já ponho para usar, porque o dia especial chama-se hoje. Hoje é o dia que Deus nos deu. Vivo hoje na presença de Deus, se contente com hoje. Esse texto eu vou ler com você, Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas no capítulo 12, versículos 19 e 20. Olha que texto interessante, porque quero compartilhar com você, né? Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. Diz assim: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, ou alguma versão fala louco, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então com quem
ficará aquilo que você preparou. Eu li na NVI, um homem tinha muitos bens, mas disse que ele preparou os celeiros, derrubou, falou, agora sim eu vou viver. E veio esse texto aí, louco, hoje mesmo pediram a tua alma, o que você tem, vai deixar para quem? Na revista Almeida atualizada, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Pessoas estão buscando contentamento, estão comprando coisas sem necessidade. E hoje, aproveitando a pandemia, as pessoas estão descobrindo o mercado virtual. É tão fácil comprar, é ou não é? Você entra lá, digita, recebe na tua casa. Querido, o crédito ficou mais fácil nessa pandemia. O crédito ficou mais fácil nessa pandemia. E a pessoa vai acumulando dívidas, prestações, carnês, cartão de crédito. Ah, pastor, mas todo mundo tem, eu tenho que ter também. Todo mundo tem, meus amigos têm, minhas amigas têm, todo mundo tem. E olha, tem uma propaganda na TV, fala assim, você merece ser feliz. E a pessoa vai tendo aquilo, e tem até um canal de vendas de TV, né? O apresentador muito chato assim, compre, compre, compre. E a pessoa vai, eu tenho que ter também, e compra, sem necessidade. E quando a pessoa percebe, tem enormes compromissos para pagar. Essa semana uma pessoa me procurou dizendo assim, pastor, eu não dormi bem, o que aconteceu? Estive pensando agora com essa pandemia, como pagar as minhas contas. E eu falei, mas quais são as suas contas? Quais são? Vamos ver quais são as prioridades para pagar. E para minha surpresa, querido, eu descubro que era tudo coisa que ele podia ter ficado sem. Tudo coisa que ele não precisava ter comprado. E eu perguntei, você passou a noite sem dormir por isso? Sim. Aí o Espírito Santo me inquietou, eu perguntei para ele assim, mas quantas pessoas da sua família ainda não conhecem a Jesus? E ele disse, bom, meu pai não conhece, meus primos não conhecem. Sim, pastor, muita gente não conhece, quase todos não conhecem Jesus. E eu perguntei para ele assim, quantas vezes você ficou à noite sem dormir, porque os teus familiares não conhecem Jesus e você sabe que eles vão para o inferno? No entanto, passou uma noite sem dormir por causa das dívidas, mas algo que é eterno, não se preocupa. Como os nossos valores estão trocados, querido. E talvez eu estou falando com pessoas assim na sua casa, que está com seus valores trocados. Como nós somos insatisfeitos com aquilo que Deus já nos proporcionou. Deus já te proporcionou tantas coisas, mas muitas vezes nós somos insatisfeitos com isso. Tem uma história que eu ouvi muito antiga, muito tempo já, que era mais ou menos assim. Isso é uma alegoria, querido, que uma pessoa foi para o céu e lá tinha 3 enormes barracões lá no céu, e ele foi visitar, um anjo levou ele para visitar os 3 barracões, e no primeiro era uma correria, né? Isso é uma alegoria, e era anjo chegando com caixotes e mais caixas, e entra anjo e sai anjo, aquela correria, aquele negócio parece o Ceasa ali quando estava funcionando bastante, e anjo chegando, aquela coisa, parece quarta-feira aqui no mercado quando chega a fruta, né? Aquele monte de anjo entrando, aquela confusão, chega a caixa, chega mais caixa, e anjo gritando, vai mais rápido, e aquele movimento. Aí tem um outro segundo barracão também. Aí naquele outro segundo barracão, os anjos saindo com caixas e sai com caixas. Vamos rápido, atende rápido, nós temos que socorrer, aquela gritaria depressa, né? E a pessoa teve que sair de lá por causa daquele movimento. Aí o terceiro barracão, ele entra, tudo calmo, tudo tranquilo, uma mesa, uma escrivania de vidro bonita, um anjo ali numa cadeira reclinado, estava até com o pé em cima da mesa assim. Pastor, anjo com o pé na mesa? Não é, que eu estou contando a história para você aí. E ele perguntou, o que é isso aqui? O que está acontecendo? E aquele anjo respondeu assim, o primeiro barracão que você passou? Eu passei nos outros barracões. Ah, tá. O primeiro barracão é o barracão dos pedidos que chegam aqui no céu. Então você pode ver que os anjos estavam chegando com caixa. É verdade, movimento, né? Muito movimento. Olha quantos pedidos chega, é verdade. E o segundo barracão? O segundo barracão são das respostas que Deus dá de oração. Você viu quanto movimento chegando? Aí a pessoa fica intrigada com aquele barracão ali, aquele calmaria, ninguém fazendo nada. Mas e esse barracão aqui? Esse barracão é o barracão dos agradecimentos, do contentamento. Ninguém agradece. Então, querida, a primeira coisa que você tem que aprender, viva um dia de cada vez. E a segunda coisa,
Evite comparações. O Salmo 73, que é muito interessante, o Salmo 73 eu acho que é muito propício numa situação como essa que nós estamos vivendo. A gente chama ele de Salmo de Asaf. Ele começa assim: certamente bom é Deus para com Israel, para com os puros de coração. Aí ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças. E ele começa a ver, e ele começa a falar dos ímpios, como os ímpios são abençoados, pois assim são ímpios, sempre despreocupados, lá no versículo 12, aumentando suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, castigado. Até que no versículo 17 fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino deles. Asaf faz comparação e quase se desvia. Que coisa, nós temos que pensar sobre isso. Ele começa a fazer comparações e quase se desvia. Querido, Deus tem planos e projetos para cada um de nós. Uau, Deus tem um plano e um projeto para você, mas nós gostamos de fazer comparações. Como ele não tem compromisso, como tem pessoas que não têm compromisso com Deus, mas como que eles estão indo bem? Como os que estão indo prosperando? E eu aqui com problemas, eu aqui com crises, servindo a Deus, eu sou líder de célula, fazendo célula virtual, chamando os meus discípulos num grupo aí, estou lutando, fazendo de tudo, né? E eu aqui, as pessoas têm dinheiro que não servem a Deus, e eu estou aqui numa crise, as pessoas não servem a Deus e têm saúde, e eu estou aqui com uma doença, eu estou aqui sem dinheiro, sirvo a Deus, e eles não têm Deus e têm dinheiro, eu estou aqui nessa tremenda crise. Você conhece pessoas que se comparam assim? Que adianta servir a Deus, mas ninguém se compara com alguém que está com câncer em fase terminal. Ninguém se compara com aquele que está numa UTI, com respirador, com a Covid-19. Ninguém se compara com ele. Ninguém se compara quando alguém está com uma doença grave. Ninguém se compara com alguém que perdeu um querido seu por um assassinato, não. Ninguém se compara com uma jovenzinha que acabou de ser estuprada, não. Ninguém se compara com uma mamãe que teve seu filhinho ou sua filhinha atropelado por um motorista bêbado, embriagado, não. Mas se comparamos com aqueles que têm mais. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pare de fazer comparações. Comece a agradecer a Deus pela tua vida. Comece a agradecer a Deus pelo hoje, o dia que Deus te deu. Comece a agradecer a Deus pela sua família. Comece a agradecer a Deus porque você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra aí, onde ela está chegando com você. Comece a agradecer a Deus pela tua saúde. Olha só, então evite fazer comparações. Você é especial, você é único, você é imagem e semelhança de Deus, você tem uma digital que ninguém tem igual, porque Deus te criou assim. Uau! Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, precioso aos olhos do Senhor. Então evite fazer comparações. E a terceira coisa que você tem que aprender comigo, para a gente aprender o segredo de viver contente: desfrute do bem que Deus tem dado a você. Como pastor, é isso mesmo. Desfrute do bem que Deus tem dado a você. Querido, um momento quem faz somos nós mesmos. Tem gente que economiza tanto, que não tem nem momentos com a sua família, mesmo momento que era para estar em casa, família, mas ele está economizando. Tem gente que não desfruta do salário que ele ganha, do dinheiro que ele ganha. Tem pessoas que têm carro bom, mas não dá carona para ninguém vir na igreja. Tem pessoas que quando tinha oportunidade de passear, não passeava. Viva a sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. O livro foi escrito pelo homem mais sábio que pisou nessa terra aqui depois de Jesus Cristo, Salomão, e também, fala assim, também é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. E continua, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, melhor, aí esse texto que vai chocar você: melhor é numa casa que há luto do que numa casa que é um banquete, uma casa que é uma festa, porque nela se vê o fim de todos os homens. Você saiu nu do ventre da sua mãe e assim vai voltar.
como você veio. Então, no seu trabalho, você não pode levar nada com você. Querido, é lamentável isso que eu vou te dizer, mas eu tenho que dizer, movido pelo Espírito nessa noite. É lamentável, mas as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Jesus vai voltar. E as pessoas estão vivendo como se Ele não fosse voltar. As pessoas estão se preparando para viver aqui nessa terra e não estão se preparando para viver no céu. Uau! Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? As pessoas estão se preparando para viver aqui nessa terra, não estão se preparando para morar no céu. Não é que eu estou falando para você não economizar, não é nada disso, querido, muito pelo contrário. Mas para nós aprendermos a viver contentes. E nessa vida, nós temos que rever algumas coisas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Uau! Que coisa tremenda esse texto! Esse texto é maravilhoso, vou repetir. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nova terra, nas quais habita a justiça. A última coisa que nós temos que aprender com o apóstolo Paulo aqui, nós temos que fazer para viver contente. E é essa a nossa, para mim, é o grande segredo do apóstolo Paulo aqui. A quarta coisa, viver na expectativa da ressurreição. Viver na expectativa da ressurreição. Mateus capítulo 20, eu vou ler aqui com você, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Diz assim, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia, uau! Ele ressuscitará. A expectativa da ressurreição. Olha só que coisa tremenda, estando Jesus subindo para Jerusalém, chamou seus 12 discípulos e disse: olha, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, ele sempre chamava ele mesmo de Filho do Homem, será entregue para os principais dos sacerdotes, os escribas, e eles o condenarão à morte. Ele falava dele mesmo. Entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ressurgirá. Ele vai ressuscitar. Jesus sabia o futuro dele de antemão. Ele sabia que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Querido, a perspectiva eterna é essa. A perspectiva eterna que fará que o homem enfrente as dificuldades da vida com contentamento, com ânimo, sabendo que isso tudo aqui não é nada perto daquilo que Deus tem reservado para mim. E há uma preocupação do ser humano com o futuro. Isso é verdade. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, pastor. É claro, Jesus não foi pego de surpresa. Ao terceiro dia ele ressuscitaria. E os discípulos, é interessante isso, os discípulos acreditavam que ele ia ser traído, os discípulos acreditavam que ele ia ser escarnecido, os discípulos acreditavam que ele ia ser crucificado, mas ficaram com dúvida se ele verdadeiramente ia ressuscitar no terceiro dia. Olha que coisa interessante. O que fez Jesus passar tudo com contentamento era saber que tudo era planejado por Deus e que ele ia ressuscitar. Evangelho de João, no capítulo 11, e esta palavra que eu tenho para deixar com você aqui nessa noite. Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 a 26, diz assim, preste atenção nisso que é a palavra de Deus para você nessa noite. Disse-lhe Jesus: eu sou, olha o que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha o que Jesus fala, você crê nisso? Uau, que coisa tremenda! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Que a esperança da vida eterna com Jesus Cristo seja o motivo de nós vivermos contentes e felizes. Isso sim. E o inimigo da nossa alma, lá em João 10,10, vem para roubar, matar e destruir. Destruir o quê, pastor? A esperança da ressurreição, da vida eterna com Jesus Cristo. Eu não sei como você está, eu não sei o momento que você está enfrentando, e talvez eu estou falando com muitas e muitas e muitas pessoas entristecidas, abatidas, desanimadas, mas o tema desta noite é contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e nós temos motivos mais do que suficientes para estarmos contentes com o dia de hoje. Qual o motivo, pastor? Jesus veio, pagou o meu pecado, o seu pecado numa cruz, morreu e ressuscitou, está ao direito de Deus Pai, intercede por mim e por você, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nele nós temos a esperança da vida eterna, nele nós temos a perspectiva de uma nova vida, nele nós temos a esperança de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça. Eu creio que nesta noite Deus está restaurando teu ânimo. Eu creio que nesta noite Deus está deixando você feliz. Eu creio que nesta noite Deus está deixando você contente. E eu quero orar por você. Eu não sei a situação que você se encontra, querido. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei os desafios que a vida tem proposto para você. Talvez eu estou falando com pessoas que estão aí sentadas num sofá, estão passando mal. Talvez estou falando com pessoas que estão aí numa cama, enfermas. Talvez estou falando com pessoas aí dentro de um hospital, eu não sei. Mas o que eu sei, que o Espírito de Deus nesta noite quer restaurar sua vida para você agradecer o dia de hoje. Uau! Eu quero orar por você. Se você puder, na sua casa, fechar os teus olhos, se você puder acalmar o seu coração, querido, um espírito de vida vai entrar e vai restaurar o teu ânimo. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o dia que o Senhor nos propõe é hoje. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje na presença do Senhor. Não adianta ficar fazendo tanta comparação. Desfruta daquilo que Deus tem dado para você e evite comparações. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Quero orar por você. Se você puder abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Senhor, eu não sei onde esta palavra está chegando, mas o que eu sei, Espírito Santo, é que o Senhor tem coisas grandes e tremendas para nós. E muitas vezes, Senhor, nós não usufruímos do dia de hoje preocupados com o amanhã, mas basta para amanhã o seu próprio mal. Hoje o Senhor nos deu a esperança. Hoje, Senhor, o Senhor nos dá a certeza da salvação, porque o Senhor morreu no nosso lugar numa cruz. E hoje nós abrimos o nosso coração e te convidamos, Senhor Jesus, vem morar no nosso coração. Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Escreve o nosso nome no livro santo da vida e apaga os nossos pecados com o teu sangue. Pai, eu quero ser chamado teu filho, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu sei que Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Nós somos uma igreja em célula, através de relacionamentos saudáveis. Estamos aqui na rua Dr. Bruno, 199, na cidade de Antonina. Você pode entrar conosco. Se você ainda não faz parte de uma célula, entre em contato conosco. Vai estar passando aqui o fone da igreja. Se você quiser se comunicar com nós por e-mail também, né, o e-mail da igreja está aí, você pode entrar em contato conosco. Nesse momento de pandemia, existem várias formas das células se reunirem. Algumas acabou um decreto do governo que não impedia, mas podemos voltar a ter células presenciais, células online também. O importante é que a palavra de Deus tenha chegado a você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Você aprendeu a viver contente? Sabe alguém que precisa aprender a viver contente? Compartilhe esse link aqui, né? Se você ainda não se inscreveu na Igreja Vida Antonina, se inscreva aí, né, no nosso canal. Clique o sininho para você receber as novas notificações. Toda semana tem palavra de vida para você, palavra de esperança. Eu quero abençoar a sua vida, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor te fortaleça e que eu possa encontrar com você como uma pessoa contente. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.